Nome. Leila Cardoso. Código. 157. 157. Alguém precisa pagar um dia por tudo o que fez. O que a ficção carrega com vozes dramáticas e gestos exagerados não deixa de ser real. Mas o cotidiano das mulheres do presídio Madre Pelletier, encenado pelo Grupo Sótão, apenas se aproxima da vida dentro da cadeia. Nada substitui a vivência de quem vê parte da vida passar atrás das grades. O mal que ela causou. Qual a sensação de perder a liberdade? Muitas vezes um erro cometido precisa ser pago longe da família, do trabalho, dos amigos. Os dias passam num ritmo diferente, as esperanças se alteram, a vida ganha outro significado. 400 detentas do presídio Madre Pelletier conhecem muito bem essa sensação. E é isso que você vai conhecer no TVE Repórter de hoje. Kelly acaba de voltar ao presídio. O retorno, depois da fuga do regime semiaberto, é carregado de péssimas expectativas. Como é que é a vida aqui dentro? É ruim, comida é uma merda, tudo é ruim. Não espere ouvir verdades em tom claro por aqui. As falas são sussurradas. Por mais que tenham luzes, os corredores conservam a atmosfera sombria do lugar que foi convento. Mas ao contrário do recato religioso, por trás das janelas, os carinhos revelam desejos. E nenhuma delas veio até aqui por causa da fé. 70% das presas estão detidas em função do tráfico de drogas, como Roberta. Eu fui mais pela droga, eu não tinha filho na época, eu não tinha nada, eu simplesmente tinha cheirado cocaína e eu queria cheirar mais. E eu precisava cheirar mais, porque eu era dependente química. Então a gente resolveu assaltar. E era um golpe grande, era um golpe que a gente ia ter dinheiro, que a gente ia ter condições mais além do que a droga. A gente ia poder ter um carro, poder ter uma moto, ter algo que é a ganância, a droga, o nome, o poder, tudo. Aos 23 anos, mãe de 2 filhos, ela agiu junto com o namorado. Eles sempre estão por perto dos erros dessas mulheres. Muitas cometem o chamado crime do coração. Se envolvem em delitos por causa do companheiro. Eu fui pega no sistema. Sim. Pega no presídio mesmo. Fui visitar meu companheiro e fui pega lá. Ele caiu através de um vizinho e eu caí através de visitar ele. Só que para o usuário na rua é uma coisa, né? Para entrar dentro do presídio com droga é outro, né? Estava levando um pouco para ele? Estava levando para mim fumar. Aí me pegaram, né? Outras enveredam por caminhos ainda mais espinhosos. A mulher bandida é uma figura cada vez mais comum no mundo do crime. Primeira vez quando eu fui presa, eu caí, eu e o meu marido e mais 2, né? Daí nem foi eu que fiz o assalto, apenas caí junto, fui condenada, né? Daí não adiantava mais. E essa segunda vez eu fiz mesmo. Daí... Por quê? Por causa que eu precisei, vamos supor que é isso, estava foragida, né? Não tinha outra maneira, eu acho, daí eu, no meu ver, né, daí eu fiz. Hoje nós já temos um perfil um pouquinho mais diferenciado, nós já temos um perfil de mulher mais violenta ou violentada, né, dentro de seus direitos, não só como pessoa, na parte física e psicológica, mas que também pega a arma, mulher também que arquiteta planos, mulher chefe de quadrilha. Nós temos um diferencial de 99 para 2004, por exemplo. A gente vê que já não é mais tão... Elas já não são mais tão mulheres sem... São mais mulheres bandidas, vamos dizer assim, né? A gente escolheu o lado errado da vida, né?
Por isso que a gente hoje está aqui, nós três, eu e ela aqui, ele lá. A gente que escolheu, a gente que escolhe, né? O caminho que quer andar. E a gente escolheu esse. Leila, bom dia. Eu estou aqui. Thelma, bom dia, eu estou aqui. Júlia, bom dia. Eu estou aqui. A vida dentro do presídio obedece a leis e horários rígidos, mas ter os dias passados aqui não significa apenas se alimentar e contar o tempo para ir embora. Brigas e amizades são apenas algumas das emoções vividas por quem está dentro da cadeia. Quem entra aqui tem que se adaptar a uma rotina bem diferente da vida lá fora. Aqui dentro, o lamento de quem, na gíria do presídio, ainda tem que puxar anos e anos de cadeia. Sempre te falta da família, dos filhos, né? Da rua. Tu fica com vontade assim, de andar na rua? Fico, muita. Ansiosa às vezes. Às vezes caminho o dia todo no corredor, de uma ponta para outra. Dá muita Tinha ansiedade, angústia, vontade de ir embora. E aí o que tu faz nessa hora? Não faço nada, fico conversando, caminhando. Não dá raiva? Não. Dá vontade de brigar? Não por causa que eu me controlo, né? Eu não fico querendo descontar nas pessoas os meus problemas daí, né? É sempre tudo a mesma coisa, a mesma rotina, nunca muda nada. Tu te irrita com isso às vezes? Às vezes eu penso o que eu tô fazendo aqui nesse lugar, né? Se eu estivesse lá na rua seria bem melhor, né? Às vezes não sempre, mas daí tu tenta, tem dias que tu acorda legal, tem dias que tu te acorda assim, nervosa, assim, né? Meia enjoada de estar aqui dentro. A fila, na lateral do presídio, é formada por amigos e parentes das detentas. Eles trazem uma reserva extra de conforto, vasculhado pelas agentes penitenciárias. Mãos exigentes revistam os sabonetes, os potes com comida, as roupas. A vaidade feminina é invadida por regras e mais regras. Não pode entrar com bolsas, carteiras, celulares, mochilas, nada. Isso, bermuda não pode entrar também, óculos de sol, boné, nada pode trazer. Dinheiro, valor máximo até R$50. E no dia do amigo só pode trazer 3 potes com comida, material de higiene, cigarro e refrigerante. Tá bom? Magda é a responsável pela revista nos dias de visita. Há 3 anos, a ex-contabilista foi aprovada em concurso para a Superintendência de Serviços Penitenciários. A frieza para lidar com os números foi transferida para o contato com as presas. Costuma conhecer a história de vida delas? Algumas a gente conhece, elas mesmas contam às vezes. Outras a gente conhece porque a gente tem que saber com quem a gente está lidando, né? E como é que é, assim, elas te contarem as histórias delas? Chega a ficar sensibilizada? Não, é onde entra a imparcialidade para trabalhar. Se tu te sensibilizar, se tu ficar mais dolorida, é perigoso, tu acha? Eu acho que a gente tem que ser bem imparcial, até para poder lidar melhor com elas. Porque nós temos casos assim como tem tráfico, tem roubos, tem aqueles crimes contra a criança. Então, tu tem que ser imparcial para trabalhar, porque senão isso mexe com a cabeça da gente. Mexe, porque tu tá aqui 24 horas, às vezes 36, né, horas trabalhando com elas. Então, se tu não tiver um sangue frio para trabalhar com elas, é difícil. O perigo desafia os agentes em vários momentos do dia. No final de cada turno, as detentas que trabalham na cozinha entregam as facas para o funcionário da portaria. Espíndola fica a poucos centímetros do que pode ser uma ameaça, mas mantém o sangue frio. Quando a gente entra no sistema penitenciário, quando a gente entra nessa rotina, a gente já vem preparado que pode acontecer. Mas o risco que a gente tem, no caso, é um risco que a gente tem que assimilar isso aí e tentar transmitir para os outros colegas que não transmitir tranquilidade para eles. Na rua a gente corre mais perigo do que aqui dentro. Os plantões no presídio costumam durar 24 ou até 36 horas, além das escalas dobradas, para aumentar o salário básico de R$380. Mas a jornada estressante também dá espaço para cenas comoventes, como o reencontro da mãe, que está presa, com o bebê, que estava com parentes.
A mesma mãe. Eu tenho uma criança para passear, para ficar comigo, né? Porque a gente tem, às vezes, como tem muitas pessoas que vêm buscar as crianças, e tem muitas crianças que nascem, acreditam, e não saem para a rua, então a gente tem aquele amor, aquele carinho por crianças, então até a gente leva até para passar. Eu já levei, já fiquei um dia com uma criança, tudo, né? Autorizado pela direção, tudo. A mãe, a presa, no caso, autoriza, né? E aí foi o primeiro contato dessa criança com o mundo lá de fora, né? E por que tu levou essa criança? Porque ele teria, no caso mesmo, o nome do meu filho, Richard, né? E a gente pega assim, olha, quer dizer, além de ser parecido, o mesmo nome, então a gente simpatiza às vezes, com aquela criança. E também pelo carinho que a gente tem que dar para a criança, no caso. O parlatório é o depósito de esperança das detentas. Esse advogado resolveu atender uma presa por causa dos pedidos das colegas de cela. Saiu impressionado com as condições de vida da mulher. A situação dela é muito deprimente, sabe, né? Ela me contou agora há pouco, disse, olha, o senhor sabe, eu tenho problema de soro positivo, eu tenho problema nos pulmões, eu tenho herpes, então ela está numa situação muito difícil. E não tem recurso, eu já sabia quando eu vim falar com ela. Então aquela coisa que eu não quero ser um Dom João, um salvador da pátria, mas aquilo toca a pessoa. Eu digo, o que eu puder fazer por ela, eu disse, olha, dona Maria, a senhora não se preocupe com nada, o que eu puder fazer, eu vou fazer isso sem ônus nenhum para a senhora, né? Só não vou lhe prometer porque isso não cabe a mim, eu só posso lhe adiantar que alguma providência vai ser tomada. As condenações e o comportamento das presas ficam registrados nestas pastas. Mais do que impressões digitais, aqui estão marcas de vidas seladas pela violência. Pior dia, quando tentaram cortar todo o meu rosto. Quem então? Cláudia Meno e a Vandréia. Por causa de 2 calças que eu tinha, porque eu não quis dar pra ela. E elas tentaram te cortar toda? Tentaram pegar e eu não deixei, e daí elas tentaram me cortar. Mas aí nisso veio a chefe de segurança, daí levou, tirou elas, me tirou, e daí cada uma foi para um castigo. Os castigos são a forma de punir quem desrespeita as regras do presídio. Parecem estar dando certo, já que as rebeliões estão mais raras. Presídio é panela de pressão, né? A qualquer momento pode eclodir. A gente procura assim, a gente mantém serviço de informações internas, né? A gente procura sempre estar observando as atitudes, porque elas mudam. Quando vai ocorrer alguma coisa, se a gente estiver mais próximo, a gente percebe, né? Não é sempre, mas a maioria das vezes dá para perceber que alguma coisa está errada, né? Tanto que a gente sempre diz assim, principalmente presídio masculino, se diz assim, hoje o presídio está muito quieto, hoje eles estão muito quietos, alguma coisa, né? Ou elas estão muito barulhentas, porque elas têm uma rotina, a gente acaba, elas entram numa rotina e a gente acompanha, né? Quando a coisa está muito diferente, ou está muito quieto, ou está muito alvoroçado, alguma coisa tem, né? Então a gente intensifica a guarda, a gente procura, né, ver se tem algum ponto. Isso aconteceu desde que a senhora assumiu? Não, faz 1 ano que não tem nenhuma rebelião aqui. Nenhum tipo de rebelião. A diretora reúne forças para lidar, ao mesmo tempo, com a resignação e a esperança. A gente vê, por exemplo, no jornal um crime, ocorreu um assalto, ocorreu um crime, enfim, né? E a gente convive com aquela pessoa, né, que cometeu o crime. E às vezes a gente, não é todos os casos, mas às vezes a gente vê histórias de vida assim, que tu para pensar e diz assim, só podia ter acontecido isso, essa pessoa só poderia ter tido esse fim, né? Isso não justifica o crime que fez, né? Mas é um alerta, inclusive é um alerta para a sociedade. Esse é o melhor lugar para tu te arrepender das coisas que tu fez, para tu planejar uma vida diferente? Eu acho que não. Por quê? Não sei, por causa que é um lugar pesado, onde tu só tem coisas ruins aqui dentro. Aqui é a mesma coisa que tu tá numa escola para a vida do crime, né? Que tu vê falar, tu conversas várias coisas, as pessoas te contam. Então a maioria das pessoas sai daqui e não mudam, não. Até fazem coisas piores, porque aqui não é lugar para uma pessoa mudar, uma pessoa parar com tudo. Eu acho que não. Isso aqui não compensa. Não compensa todo o balaio de dinheiro que tu vai ganhar lá fora, aqui dentro não compensa.
Veja a seguir a esperança de sair da prisão. Faça a tua pergunta. Quando é que eu vou sair daqui? Essa é boa. Vai, tira aí a cartinha. Eu também quero saber. Olha! O tempo! Operador da tua perna está se esgotando. Tu vai sair daqui no máximo em 10 dias. 10 dias? Que cor será o mar quando eu sair daqui? 10 dias. 10 dias, né? A progressão de regime ou a liberdade total são o sonho de todas as mulheres que estão no presídio. Mas cumprir a pena é apenas o primeiro passo para a liberdade. O que espera essas mulheres quando elas saírem da prisão? Arrependimento? Será que vai ser mesmo uma nova vida? Lá fora, Júlio espera pela amada, presa há 5 meses. Vou esperar até ela sair, até o dia que ela... Vou estar sempre do lado dela. Se demorar? Vou continuar esperando. Jamais eu vou deixar ela. Mas é outra detenta que sai, sem olhar para trás. O fim do pesadelo, que para essa moça de 19 anos durou apenas uma noite, é o sonho de todas as detentas. Poder finalmente ficar do outro lado do muro rosa. Eu sair daqui, quero sair com a cabeça erguida e nem olhar para trás, se possível. Se tiver força de vontade, se for aquilo que quer, se quer parar, para. Agora, se tu não quer, tu não vai parar, né? Se tu gosta, se quer continuar nessa vida, daí tu vai continuar. Mas muitas vezes a saída não é um passo definitivo. Kelly e Roberta estavam no regime semiaberto, fugiram e voltaram para o Madre Pelletier. Minha mãe estava precisando, eu tenho um irmão pequeno, daí eu tive que... Ela estava pagando muito caro para a mulher que estava cuidando dele, daí eu tive que fugir para ficar cuidando dele uns dias até ela conseguir a pessoa para cuidar dele. E foi fácil de fugir? Foi. Como é que foi? Eu pulei o muro e fui embora, peguei o ônibus, sei lá o que. Ninguém viu? Ninguém, só as presas. A minha maior vontade agora era só conseguir que esse promotor, esse juiz assinasse esse papel para mim poder retornar de volta para o albergue. Era meu maior sonho. Só que é o verdadeiro inferno. Tu tá abandonada aqui, é o verdadeiro inferno. Tu dorme, tu acorda e sempre aquela coisa ruim. Aquela sensação que sempre vai acontecer alguma coisa de errado, por mais que tu não queira. 7 em cada 10 presas que recebem a liberdade voltam para o presídio. Metade por recapturas após fugas. A outra metade volta porque cometeu um novo delito. Um dos motivos seria que elas não têm chance, né, na rua, é ex-presidiária. Ninguém vai dar emprego, dificilmente. Nós temos, por exemplo, uma ex-presidiária que trabalha numa confeitaria grande em Porto Alegre, que ela é telefonista e trabalha no caixa há anos. Há anos, desde que saiu daqui. Então, quer dizer, tem chance? Tem. Não, mas, por exemplo, se o cidadão honesto já está com dificuldade de arrumar emprego, possivelmente o empresário, a pessoa não vai dar emprego para um ex-presidiário, vai dar para um outro que não teve nenhuma passagem. Essa é uma das circunstâncias. A outra é assim, ó, elas se criaram nesse meio. Entendeu? Tem muitas que se criaram nesse meio, roubando desde a adolescência, vamos supor. Então elas não sabem fazer outra coisa.
A maioria não tem cultura. A maioria aqui tem 3º ano primário, no máximo 5ª série primária. A grande maioria. Aí vai arrumar emprego de quê? Faxineira, no máximo, uma, né? E aí quem é que vai... Qual é a referência, por exemplo, vai trabalhar na casa de uma pessoa? Tem que ter referência. Qual é a referência que ela vai ter? Referências que muitas vezes elas descobrem na prisão. ONGs como o PAMA, o Programa de Assistência à Mulher Apenada, desenvolvem atividades dentro do presídio para resgatar a autoestima das detentas. Buscando projetos onde elas possam se capacitar, se valorizar, se entenderem enquanto mulheres, né? Que a gente pudesse abrir um pouco mais o horizonte do encarceramento e que o fato de muitas vezes estar presa, a cabeça ela não é presa, ela pode viajar, pode conhecer o mundo, estando no mesmo lugar. Isso é das tônicas do PAMA, trabalhar não só a parte jurídica, como a parte civil, de cidadã, que ela é, mesmo presa. As advogadas da ONG são como madrinhas das detentas. Elaboraram uma cartilha com as dúvidas mais comuns, que acabou distribuída para todas as penitenciárias brasileiras. E ainda se empenham em resolver questões judiciais, como o registro dos filhos das presidiárias. Uma das preocupações também é se efetuar esse registro para que a própria criança possa ter a sua cidadania reconhecida. Nós temos casos, inclusive, de crianças com 6, 7 anos e que não possuem esse documento. O trabalho também é uma maneira de buscar a autoestima perdida em meio ao crime, ou o único jeito de não enlouquecer na prisão. É a única forma que tu tens de não te sentir presa, trabalhando. A cada 3 dias trabalhados, elas recebem um dia de remissão. O trabalho ainda serve para mandar dinheiro para a família ou custear os objetos pessoais. A cadeia não é um lugar barato. O shampoo tá R$8. O condicionador tá de R$7,50 a R$8 também. E é o único que tem lá, né? Não tem outra marca. Se tivesse outro mais barato até, mas não tem. Tu acha caro? Eu acho caro. Apesar que o senhor disse que é o preço da rua, né? Eu acredito que não seja. Eu estando há 4 anos aqui dentro, não tenho noção, eu acho que não seja. Porque se tu pegar R$20, tu vai ali. Sabe, o miojo é R$1. Um extrato de tomate é quase R$2,50. Né? Que é o que tem. Só o que tem pra se comer é isso, é miojo. Quase a mesma coisa que vem da rua. E não valeria mais a pena trazer da rua, então? Valeria, mas a questão é que nem coloquei pra senhora. Se nem é um familiar de uma outra presa que poderia fazer a compra pra gente antes, agora não pode mais, só imagina. Se eu não tenho visita... Por quê? Cadê a tua família? Como eu coloquei pra senhora, tanto por dificuldade financeira quanto de saúde, eu não tô tendo visita, faz muito tempo. Cerca de metade das presas faz alguma atividade dentro do presídio. Aprendem a digitar para escrever dias mais felizes. Costuram bolsas térmicas para alinhavar o futuro. E quando mãos treinadas embalam os bombons, adoçam a esperança de uma vida melhor. A gente está fazendo uma coisa que a gente gosta, né? A gente está trabalhando com bastante dedicação e amor, né? E ocupa bastante a cabeça da gente também. Ângela é uma das integrantes da cooperativa Delícias da Madre, que durante o ano todo produz chocolates para vender. Condenada por tráfico, quer sair logo para cuidar das netas. O filho dela morreu e o marido, como o da maioria das mulheres por aqui, também está preso. Eu estou na cela, fico pensando nas minhas netas, pensando em ir embora, para começar a trabalhar com meu chocolate lá em casa, lá na rua, para ver como é que vai ser, se vai ser a mesma coisa que aqui, né? Tu tem ideia de seguir trabalhando com chocolate depois? Tenho ideia. Tenho ideia de continuar, porque é uma coisa que eu gosto de fazer. Sempre gostei de doces, assim, e eu acho que essa oportunidade que foi dada aqui, tem que agarrar com as 2 mãos, porque lá não ia ter outra oportunidade dessa. Né? As costureiras produzem os lençóis e aventais cirúrgicos, que vestem os doentes e profissionais dos principais hospitais da capital. O esforço dessas mulheres é testemunhado por quem convive com elas. A senhora acha que quando elas saem daqui, elas têm condições de trabalhar numa loja de costura, né? Numa fábrica? Olha, eu acho que sim. Pelos que elas trabalham aqui, que a gente produz em base de 6.000 peças por mês, elas têm como trabalhar. Mas a capacidade para o trabalho não apaga a biografia do crime. A condenação deixa marcas.
ao sair daqui eu vou ter que recomeçar. E só que na mesma cidade não, porque eu tenho vergonha, né? E não vou ser bem aceita, pode ter certeza. A senhora acha que quem sai daqui fica com isso? Fica marcado. Divididas entre o peso dos erros e a possibilidade do recomeço, as mulheres que vivem atrás do muro rosa se preparam para o tempo que virá fora da prisão. Sandra viveu 4 meses foragida, até se entregar para cumprir uma pena de 2 anos. Recuou para poder encarar a sociedade de frente. E agora planeja os ventos da mudança. É uma mensagem do Chico Xavier, que é pra gente não perder a esperança, né? E ter fé, que muda a vida da gente, né? Que eu não perca a vontade de ser grande, mesmo sabendo que o mundo é pequeno. E acima de tudo, que Deus me ame infinitamente e que um pequeno grão de alegria e esperança dentro de cada um é capaz de mudar e transformar qualquer coisa, pois a vida é construída nos sonhos e concretizada no amor. Thank you.